Se existe alguém que tem assinatura em muitas mortes ocorridas no Brasil durante a pandemia do coronavírus, Covid-19, essa pessoa é Osmar Terra. Osmar Terra vem, desde o início do governo, disseminando informações mentirosas a respeito da pandemia. Informações essas que mantêm as pessoas na rua, mantém as pessoas sem máscara, mantém as pessoas desacreditando da disseminação do vírus, tendo comportamentos de risco. Osmar Terra disse no seu Twitter, agora, isso vai ser o norte aqui do nosso vídeo, ele disse o seguinte, eu vou pedir para a Ziza ler. Ziza, lê aquele tweet lá, aquele recente do Osmar Terra, por favor. Hoje tivemos o menor número de óbitos dos últimos 56 dias, voltando a ficar abaixo de 1.000. Não é motivo para comemorar, porque cada vida importa. Mas, como previmos, está ocorrendo uma tendência de queda importante e continuada de casos, que deverá levar ao fim do surto. A cara do verme nem treme quando ele fala um negócio desse. Como previmos? Esse cara tem que ser preso. Isso que ele faz, se não é crime, deveria ser. Porque está aqui um médico, inclusive o Conselho Federal de Medicina é uma vergonha. É uma vergonha. Os conselhos de medicina do Brasil são uma vergonha. A atuação de vocês na pandemia é um vexame. Se você é médico, conhece alguém que é médico, fala isso para ele. Eu já falei isso com meus amigos que são médicos. A atuação dos conselhos de medicina nessa pandemia é um vexame. Não é que essa pessoa pode dizer que é médico. Não é que Osmar Terra pode dizer que é médico. Olha só o que ele disse em 4 de abril de 2020. Está na tela de vocês. No Brasil, onde estamos sendo submetidos a uma quarentena radical que destrói nossa economia e empregos, eu pergunto, onde está o achatamento da curva? Não chegaremos com quarentena ou não, chegaremos ao pico da pandemia antes do final de abril. Eu fico tão puto que eu me perdi aqui lendo. A preocupação deles eu já falei para vocês. Que eles mantêm isso, esse tweet daqui, o do Osmar Terra, é ótimo para ser observado. Porque o que ele faz é mentir para manter as pessoas na rua. Por que manter as pessoas na rua? Em troca de alguns pontos no PIB. Venho falando isso repetidas vezes aqui nos meus vídeos. Querem manter as pessoas na rua para o que morram em troca de pontos no PIB. Uma troca burra ainda. Porque o gasto com saúde é enorme. Nós temos uma grande rede de saúde pública que deve ser fortificada e deve ser enaltecida. Salvou muitos brasileiros, apesar do Bolsonaro, apesar do Osmar Terra, dizendo aqui que com quarentena ou não chegaremos ao final do pico da epidemia antes do final de abril de 2020. E temos agora, como vocês viram, que a Ziza leu para vocês, o tweet dele dizendo agora, em 3 de maio de 2021, que a pandemia está indo embora, como ele previu. Como previmos, está lá escrito, como previmos. E essa pessoa não vai ser responsabilizada pelo que ele está dizendo. Ou vai, porque estão querendo convocar, e os senadores querem o depoimento do Osmar Terra na CPI do genocídio. Nós estamos investigando a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, não está investigando o vírus. A comissão está investigando o genocídio. A pergunta que norteia hoje a indignação dos brasileiros é se foi de propósito ou foi sem querer. Poderia ser evitado ou não poderia ser evitado? Eu acho que as provas falam por si. O tweet do Osmar Terra de 2020, início de 2020, aqui ó, 4 de abril de 2020, meu Deus, vizinho. 4 de abril de 2020,
início da pandemia, ele dizendo que a pandemia estava no fim, para manter as pessoas na rua, e ele fala no próprio tweet de 4 de abril de 2020, estamos submetidos a uma quarentena radical que destrói nossa economia e empregos. A preocupação deles é em ganhar alguns pontos no PIB. Desculpa, gente, não tenho o que fazer com relação a isso aqui no vizinho. Esse é o tipo de pessoa que determinou as diretrizes do combate à pandemia no Brasil. Pessoas que o Bolsonaro usou. Não estou dizendo que o Osmar Terra é vítima, não. Mas estou dizendo que o Bolsonaro não é vítima do Osmar Terra. Que vão querer criar esse cenário. Atentem para isso. Vão querer criar esse cenário. De que Bolsonaro foi vítima das pessoas que cercaram ele. Não. Bolsonaro se cercou de pessoas que pensavam como ele. Como Osmar Terra. Vocês aguardem que daqui a pouco o Osmar Terra vai ser jogado para os leões. Assim como foi Daniel Silveira, assim como foi Sarah Winter, assim como foi Oswaldo Eustáquio, assim como o general Santos Cruz servia, mas depois não servia, assim como foi Alexandre Frota, Joyce Hasselman. Pazuello já está sendo jogado aos leões. Agora, daqui a pouco vai ser Osmar Terra. Aqui, ó, 18 de março de 2020, tweet do Osmar Terra. Gripe suína H1N1 matou 2 pessoas a cada dia no Brasil em 2019. Esse número deve ser maior que as mortes que acontecerão pelo coronavírus aqui. E se não parou o país nem destruiu a economia, como está acontecendo agora? É o fato e a versão do fato. Disse, como vocês viram aqui, escreveu no Twitter, que a Covid não mataria mais do que a H1N1. Por que essas pessoas são muito perigosas? Que hoje a gente olha para trás, fala, porra, o Osmar Terra errou. Mas ao vivo, eles conseguem confundir as pessoas. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eles fazem isso. Como é que o Osmar Terra faz isso. Olha esse tweet aqui do Osmar Terra que está na tela de vocês. Vou pedir para a Ziza ler, que vocês gostam da voz aveludada da Ziza. Ziza, por favor, leia o tweet do Osmar Terra. Observem bem os gráficos. Araraquara tem mais casos novos por dia e mortes, dia agora, do que quando começou o lockdown radical há 70 dias atrás. No mesmo período, Chapecó tem 90% a menos de casos novos, dia, e 66% a menos de óbitos, dia. Aí, realmente, se você pega esses gráficos que ele está mostrando, Chapecó teve uma redução, enquanto ali em Araraquara eles encontraram alguns problemas. Mas Araraquara é um local que chegou a zerar o número de mortes quando fez o lockdown de verdade. O Brasil nunca teve um lockdown de verdade. Nunca, em nível federal. Os pequenos locais fizeram, mas a pressão externa é tão grande que esse lockdown se rompe rapidamente. Então ele pega, Osmar Terra pega esse lapso de tempo ali, aquela informação que vai corroborar com a narrativa dele, que a gente já consegue provar rapidamente por A mais B, que é falaciosa. Aí ele pega esse tipo de dado e fala que não, gente, aqui ó, eu tenho dados que comprovam o que eu estou dizendo, que ele diz que Chapecó não teve lockdown e conseguiram reduzir os casos. E Araraquara teve lockdown e agora está enfrentando problemas. Eu não vou nem entrar nos pormenores de como foi em Chapecó e de como foi em Araraquara. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, vai ser pegar os números totais acumulados. Como vocês podem ver, é um print do Twitter. Eu peguei essa informação lá, mas depois eu conferi. Mas eu estou botando aqui para dar o crédito para a pessoa que botou isso aqui lá, que me deu a informação num primeiro momento. Araraquara, 260 óbitos, 360 óbitos total. 152 óbitos a cada 100 mil habitantes. 152 óbitos a cada 100 mil habitantes no total. Chapecó, 588 óbitos. Quantos óbitos por 100 mil habitantes? Estão vendo aí? 267 óbitos a cada 100 mil habitantes.
É isso, matou. Acabou. Quem geriu melhor? Quem geriu melhor, Araraquara ou Chapecó? Araraquara tem quase... O Chapecó tem quase o dobro de morte em relação a 100 mil pessoas. Então temos aqui o Osmar Terra mentindo mais uma vez na cara de pau, tentando enganar as pessoas para cumprir o mesmo objetivo que ele tinha em abril de 2020, 4 de abril de 2020. Nesse tweet que eu mostrei para vocês agora, que eu vou botar de novo agora. Falando aqui que a quarentena vai acabar com a economia e com os empregos. É a única preocupação deles. Estão trocando centenas de milhares de mortes por pontos no PIB. Outro dia eu fiz o vídeo aqui, que eu mostrei o Paulo Guedes e o Bolsonaro, naquela reunião louca que eles fizeram lá, que o Paulo Guedes falou um monte de abobrinha, como sempre. Falou que a China inventou o vírus. Paulo Guedes falando, enchendo o peito para dizer que o Brasil teve uma redução no PIB menor do que alguns países da Europa, por exemplo. Ele citou alguns países que tiveram uma redução no PIB maior do que a do Brasil. Qual foi o custo desses pontos no PIB? Centenas de milhares de mortes? Falido recupera, falecido não se recupera. E todos podem ser vítimas disso. Até esses aqui que acham que porque tem dinheiro tem acesso aos melhores equipamentos não vão falecer. Aconteceu com o Paulo Gustavo. Tinha todas as condições ali, um grande artista, e faleceu da Covid. Infelizmente. Meus pêsames aí para os fãs e para a família. E precisamos agir para que não morra mais ninguém, nenhum Paulo Gustavo, nem outra pessoa. E para isso, a única maneira de chegar nisso é o impeachment. Veja o exemplo dos Estados Unidos. O gráfico é escandaloso, mas exuberante. A descida no número de mortes depois que o Joe Biden entrou no poder. O Joe Biden é um bosta, tá, gente? Que fique claro isso aqui, como todo presidente dos Estados Unidos. Mas não é um bosta negacionista, é um bosta bombardeio no Oriente Médio. Isso só vai acontecer no Brasil quando a gente tirar o Bolsonaro, mesmo que seja o Mourão, mesmo que seja o Mourão. Vocês veem que o Mourão não é negacionista, inclusive muito afastado do Bolsonaro faz tempo. Procurem Mourão aí junto do Bolsonaro na reunião, não tem. Então, gosto da ideia de um presidente militar? Não gosto, mas também não gosto da ideia de 1.000 a 3.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Para mim é pior. Os militares já estão no poder, essa é a verdade. Então, que colocar o Mourão no poder seja uma maneira deles tentarem mostrar que eles não são só essa bosta que é o Pazuello, por exemplo. Ou então aquele Luiz Ramos, aquele Braga Neto, que comandava as tropas que estavam no Rio de Janeiro quando um carro com a família levou mais de 200 tiros. Né, Braga Neto? É isso que vocês querem fazer no Brasil? Não deixaremos, façam pressão popular pelo impeachment, mexa-se. A partir de R$5 vire membro do Reflexo do Todo, ajuda a gente a solidificar nosso trampo aqui no YouTube. Beleza? Valor bem pequenininho, não peço Pix, não peço dinheiro na conta, porque não é pelo dinheiro. Quando você vira membro, o YouTube entende que vocês gostam muito do meu conteúdo, ajuda a gente a impulsionar essas informações aqui dentro da plataforma, beleza? Quem chegou até aqui embaixo, comenta ali embaixo. Fora Bolsonaro! Tamo junto!